João fala bem assim: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, o que você pedir será concedido. Porque tudo que a gente pede a Deus dentro do propósito, lhe será concedido. Isso não quer dizer que tem que ser no meu tempo e na minha hora, porque às vezes você não está pronto para receber aquilo que você está pedindo a Deus. Amém. Irmãs, eu estou diante de mulheres que Deus tem levantado como colunas. E o Senhor também trabalhou na minha vida muito na área emocional, sabe? A área emocional, que é onde o diabo tem atingido muitas pessoas e tem lançado doenças, enfermidades, porque a minha alma está gritando. Porque ele fala lá no Salmo 121, ele fala assim, que ele guarda a minha alma. E também nessa época, como eu não sabia muita coisa, né? Eu aprendi a depender do Espírito Santo. Irmãs, eu não sabia orar, não sabia nada. Eu inventava guerras que até hoje só Jesus sabe. As guerras que eu não tinha nem noção das guerras que eu inventava. Quando eu comecei a ir para a igreja, as pessoas falavam, estou quebrando obra de macumba. Eu não falava assim, de quem, Jesus? Depois que o Senhor foi me falar. Mas quando eu entrei em Jesus, quando eu comecei a aceitar Jesus, eu aceitei de verdade. Eu entrei mesmo, eu entrei na guerra. Seja Deus. Eu perdi um filho de acidente porque eu não conhecia Jesus. Ele estava me mostrando, eu não sabia nada, não conhecia nada. Mas no dia que eu aceitei Jesus, eu falei, Satanás, aqui não. Porque você, irmãos, não é só você pegar e falar assim, eu vou para a igreja, eu sou crente, eu boto a Bíblia que eu estou indo, eu estou fazendo na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, não sei o que, cheio de cargo na igreja. Mas se você não tiver sua identidade secreta com Deus, acabou. Se você não conhecer a palavra, acabou. Porque tinha muitas coisas, porque eu conhecia a palavra que Deus falava, eu lia a Bíblia. Eu não podia ir para a igreja não, mas eu lia a Bíblia. E na Bíblia, muitas vezes, na época, que lá na minha casa, no meu relacionamento com meu marido, ele abusava. Era aquela pessoa que as pessoas hoje chamam de narcisista. Eu não sabia nem o que era isso, nem falava isso. Mas eu aprendi, o Espírito Santo falava, eu falei assim, Espírito Santo, me ensina a entender a mente desse homem. Me dá discernimento para saber como vou lidar. E o Espírito Santo foi me ensinando. Eu ia lá, eu ia reclamar muitas vezes com Deus sobre coisas que aconteciam lá. Teve uma época que eu fui reclamar com Deus uma coisa lá que aconteceu. Aí o Senhor me levou para a palavra. E o Senhor falou assim, se submeta. O Senhor, na época, uma questão de obediência. Você depende do Espírito Santo, irmãs? Porque se você depende do Espírito Santo, muitas vezes a sua vontade, não é sua vontade, não tem que prevalecer. O Senhor não anda na nossa mão. O Senhor anda na nossa contramão. Não é do nosso jeito, do jeito que a gente quer, não. E tem situação na nossa vida que a gente às vezes não entende. Fala assim, eu quero desse jeito, Deus. Mas Deus não vai do jeito que você quer. Ele vai do jeito que Ele sabe que é o melhor para você. Mas a gente, às vezes, nós estamos falando de mulheres, porque nós somos mulheres, nós temos, irmãs, nós temos o poder em nós, o Espírito Santo em nós, a palavra em nós. E se a gente aprender a submeter o Senhor ao Espírito Santo, ouvir o Senhor e se submeter mesmo, porque não é a sua vontade, mas é a dele, que a nossa vontade, né? A vontade de Deus é bom, perfeito e agradável. Deus faz coisas tremendas. E Deus está falando hoje aqui para mulheres aqui também, que Deus está falando para algumas aqui, falando assim, Deus, você é amada do Senhor, irmãos. Você tem que saber que você é amada. Amada, sabe o que era? Abaxere calamanaias. Você é amada, e calabaxere calamanaias. O Senhor manda falar assim, você é amada. Às vezes você pensa que, mas fulano, rejeição, oh meu Deus do céu, quanta rejeição era na minha vida. Eu fui dada quando era criança. Depois casei com um homem velho, 30 anos mais velho do que eu, que era para ser um homem maravilhoso, e depois aí foi tudo bagunçado, sabe? Mas quando eu conheci Jesus, irmãs, eu aceitei Jesus depois que perdi meu filho, um pouco tempo depois. Grande Deus. Irmãs, quando eu aceitei Jesus, eu fiquei tão feliz na vida, que foi uma coisa tão tremenda na minha vida. Foi tão poderosa. Aí depois eu fui na palavra, o Senhor falou que não foi eu que escolhi Jesus, foi Ele que me escolheu. Glória a Deus. Menina, nesse dia tudo mudou. Tudo mudou. Sabe por quê? A gente precisa conhecer a palavra, porque quando você lê a palavra com o Espírito, Senhor, não estou entendendo nada aqui não. Espírito Santo, me ensina aqui, Pai. Olha, eu quero aprender, Jesus. Eu ficava lá, eu passava dias aqui pedindo, Senhor, me fala aqui, Jesus. Eu quero que o Senhor me fala, me revela essa palavra. Ficava dias ali, ó, até o Senhor ia falando, o Senhor ia me ensinando, me conduzindo, me direcionando. E o Senhor falava assim, ó, eu aprendi assim, sabe o quê? Eu falei assim, Jesus me ama. Eu aprendi a não depender mais de amor de ninguém.
Quando você aprende a não depender mais de amor dos outros, não quer dizer que você vai ficar seca, não. É bom você ser amado, é bom ser amado, né? As coisas mudam, sabe? Você aprende a sua identidade. Você sabe quem Deus é na sua vida. Você sabe que o Todo-Poderoso te ama. O Todo-Poderoso cuida de você. Então aqui, quando você vai para a palavra, irmãs, quando você tem autoridade, mesmo sem você saber muito, quando você tem um dia mesmo, aí você vê umas pessoas falando assim, eu estou falando pra gente madura aqui, que já sabe, tem gente que já sabe orar assim, você tem que orar assim para acontecer assim, não sei o que lá mais, mas você não sabe. Aí você vai, Jesus, eu não sei orar, como falando na hora, mas me ensina a orar aqui, Jesus. Para eu atingir aquilo que o Senhor tem para a minha vida, me conduz aqui, Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, Ele vai lá e ensina você. O Espírito Santo conduz você. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala, irmãs, que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Tem gente aqui, você já experimentou o ciúme do Espírito Santo? O cuidado dele com você? Mas assim, irmãs, do jeito que ele ciúma de nós, a gente precisa reverenciar a presença dele. Tem coisa que não cabe a mim, por causa do Espírito Santo. Eu sou viúva, eu tenho anos viúva. Eu estou esperando em Deus, na verdade eu não estou mais esperando, já estou no tempo da concretização e da manifestação. Mas esse tempo, foi o tempo de espera que eu estou falando para Deus, que eu não estou mais no tempo de espera, já estou no tempo da manifestação, da concretização da minha vida. Glória a Deus, sabe? As pessoas ficam brincando com as coisas de Deus, pastora. As pessoas falam que eu sou solteira, mas você é tão bonitinha, eu tenho que ficar flertando com o pecado. Por quê? E o Espírito Santo fica onde, hein? Sabe, irmãos, quando eu li na palavra, que fala bem assim, eu tenho pergunta. Já estou terminando. Irmã, a Bíblia fala que Salomão fez um templo lindo, perfeito, maravilhoso, cheio de muita coisa linda. Só que os sacerdotes profanou o templo. Entrou no pecado, destruiu tudo. Mas a Bíblia diz que Deus habita dentro de nós, um templo que não foi feito por mão de homem, mas pelo próprio Deus. Aleluia. E Ele mora dentro de nós, então a gente precisa aprender Glória a Deus. a reverenciar a presença dele, o templo que somos nós, que Ele mora aqui dentro. Aleluia. E se relacionar com o Senhor. E se submeter a Ele, ao que Ele tem para a nossa vida. Porque Ele tem ciúme de nós. Amém? Amém. Nós somos amadas do Senhor. Grande Deus. E Obrigada. nós precisamos aprender a saber a nossa identidade em Jesus. Amém? Amém. Eu espero a minha oportunidade. Amém, Jesus.